Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar com a nossa aula de DS, Desenvolvimento de Software, e vamos começar com a introdução da disciplina, falando sobre orientação a objetos, tá? Que a gente vai utilizar esse conceito nas nossas aulas, né, de Python, que a gente vai utilizar Python orientado a objeto. Então vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho da orientação a objeto. O que é? OO. Quando nós chamamos de OO, nós falamos que é orientação a objeto. Então, ó, orientação a objeto. As técnicas de programação tradicionais, como por exemplo a decomposição funcional, levam o desenvolvedor a decompor o sistema em partes menores, funções, criando um emaranhado de inúmeras funções que chamam umas às outras. Geralmente, não há separação de conceitos e responsabilidades, causando dependências enormes no sistema, dificultando futuras manutenções no código do programa. Não existe muito reaproveitamento de código e, ao contrário, muitas vezes você tem muito código duplicado. É a forma de programação tradicional. Se nós vemos aqui um exemplo, vamos ver um exemplo aqui de programação linear, que é chamado esse método tradicional de programação. Então, a programação linear, deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui para mostrar. Programação linear. Que aqui está pegando outras coisas. Programação por funções. Funções C. Olha lá. E tem um exemplozinho, ó. Olha lá. Então eu tenho um comando embaixo de outro comando, tá? E esse programa vai chamando outras funções. Aqui tem outro exemplo, olha lá, ó. Então eu tenho uma função linha que está aqui, programada, e esse bloco de comandos chama essa função. Então eu tenho um arquivo só com diversas funções, tá? Isso se chama de programação linear, linha, né? Onde eu não tenho uma subdivisão de objetos, né? Uma quebra da linguagem, né? Tudo é programado num arquivo só, de forma linear, um abaixo do outro, tá? Executando linha a linha, chamando funções e voltando a execução para cá. Isso causa, tá? Muito erro, né? Porque fica um código muito grande, não se sabe o que cada coisa faz e pode até haver código duplicado. Então a gente chamamos também disso daqui de programação espaguete. Nós chamamos isso. O que seria programação espaguete? Começa numa ponta e vai aquele emaranhado de coisa até chegar no final. Tá? Então tem códigos que chegam a 200 mil linhas, um abaixo do outro. Tá? Já na orientação a objeto é diferente. O paradigma é o método, tá? É o conceito. Então, paradigma da orientação a objetos, ou programação orientada a objeto, nós vamos encontrar como POO ou OOP. O mais comum é encontrar como POO, programação orientada a objeto. Eleva a programação e o desenvolvimento de sistemas para um novo patamar. A orientação a objeto é um mecanismo moderno que ajuda a definir a estrutura de programas baseada nos conceitos do mundo real, sejam eles reais ou abstratos. A orientação a objeto permite criar programas componentizados, separando as partes do sistema por responsabilidades e fazendo com que essas partes se comuniquem entre si, por meio de mensagens. Essas partes do sistema são chamadas objeto.
Então vamos lá. Vamos vir por aqui. Vamos ver. Então, ó, objeto, dentro da orientação objeto, pode ser tudo que existe no mundo real, tá? Então, eu tenho lá um cachorro, uma ovelha, é um objeto. O que mais? Eu posso ter um computador, tudo que existe de abstrato ou abstrato, né? Pode ser um, a cor, né? A cor é uma coisa abstrata. Pode ser luminosidade, um objeto, né? Então pode existir no mundo real ou ser uma coisa abstrata, tá? Eu vou ver um exemplo aqui. Exemplo de linguagem orientada a objetos. Deixa eu ver uma programação aqui, se tem um exemplo aqui, ó. Essa aqui é um exemplo. Então eu tenho lá, ó, public class, cachorro. Estou criando uma classe cachorro. E essa classe cachorro vai estar subdividida em latir, abanar rabo, tá? Vacinação, ok? Então vamos estudar mais para frente. Orientação a objeto. A OO é mais intuitiva e fácil de aprender do que as técnicas tradicionais, pois foca o problema em conceitos do mundo real. Dentre as vantagens que a orientação a objeto proporciona, podemos destacar aumento da produtividade, porque você pode reusar o objeto, por exemplo, um objeto que existe numa programação, ele pode ser utilizado em outra facilmente, né, através do reuso de código. Redução das linhas de código, porque se você vai subdividir o seu programa, não vai ter um arquivo só enorme, mas sim partes dele, e cada parte vai fazer uma função dentro do código. Separação de responsabilidade, como eu disse anteriormente, cada objeto vai ter a sua função separado. Componentização, maior flexibilidade do sistema. Escalabilidade. O que é escalabilidade? Eu posso crescer ele de acordo com a necessidade. Não preciso criar um sistema engessado que nunca vai poder crescer, né? Porque no método tradicional, linear, ele é difícil você adicionar novos módulos nele, sendo que no orientação a objeto é muito fácil isso. A orientação a objeto introduz e enfatiza os seguintes conceitos. Então eu tenho vamos lá. Eu tenho o objeto, tá? Que pode ser algo que exista no mundo real ou algo abstrato, tá? Eu tenho a mensagem, que é a informação que vai ser transmitida entre os objetos, tá? Eu tenho a classe, que é o projeto dos objetos. Abstração,
capacidade do objeto de não depender de um código fixo, engessado, tá? Encapsulamento eu não vou falar, polimorfismo não vou falar, e herança reutilização de código. Ele não aceita acento, então vai assim mesmo. Reutilização de código. Então, nesses pilares, principalmente em objeto, classe, herança e mensagem, é que nós temos o paradigma da orientação a objeto formado, tá? É isso que nós vamos trabalhar muito nos nossos programas em Python, tá? Criando sempre uma classe, depois um objeto, passando mensagens e não dependendo de um código fixo, né? Eu posso mudar o meu código mudando apenas o objeto, não precisa, necessariamente precisando mudar a classe, tá? Objeto. Então, o que são objetos? Objetos são a chave para se compreender tecnologia orientada a objetos. Você olha ao seu redor e tudo o que vê são objetos. Carro é um objeto. Mesa é um objeto. Janela é um objeto. Livro é um objeto. Pessoa é um objeto, etc. Convido você nesse momento do vídeo a olhar ao redor da sua sala e identificar alguns objetos aí. Diga para mim, que objetos que você consegue identificar em sua sala, que você está assistindo essa aula? Ok, isso mesmo. Computador, o monitor, né? A sua mesa, a sua cadeira, e demais objetos que podem estar ao seu redor, tá? Não necessariamente esses objetos são computacionais, ou seja, podem ser programados, mas eles são chamados de objeto. Os objetos no mundo real têm duas características em comum: estado e comportamento. Estado. O estado de um objeto revela seus dados importantes. Por exemplo, uma pessoa tem idade, peso, altura, cor de cabelo, cor de pele. Esse estado nós podemos chamar também de atributos, tá? Então, todos os objetos têm seus atributos, tá? Na programação, esses atributos, né, nós chamamos de variáveis, na programação orientada a objetos, tá? Então, isso e isso são iguais, tá? Então, o atributo ou estado ou variável de um objeto revela seus dados importantes. No caso de uma pessoa, nós temos idade, peso, altura, cor de cabelo e cor de pele, como eu falei. Nos objetos que você me falou aí na sua sala, quais seriam os atributos de cada um? Diga para mim. Conseguiu fazer? Vamos ver os atributos de um computador que nós dizemos pouco tempo atrás.
Então nós temos ali o computador. Quais seriam os atributos de um computador? Marca, né? O que mais? Quantidade de memória, velocidade do processador, que mais? Tamanho do monitor. Vamos passar aqui para baixo para nós pular o texto. Tamanho do monitor, que mais? Possui ou não placa de vídeo. Que mais que eu posso ter? Marca da placa-mãe, tá? Então isso são os atributos de um computador. Então os atributos é aquilo que caracteriza o seu objeto computador. Tá? Todos os computadores vão ter marca, todos os computadores vão ter objeto, vão ter quantidade de memória, todos os computadores vão ter velocidade do processador, todos os computadores vão ter tamanho do monitor, todos os computadores possuem ou não placa de vídeo, todos os computadores têm a marca da placa-mãe. Então, os atributos é o que generaliza o objeto, tá? Eu não posso falar assim, ó, quais os atributos do computador? Ele é um Pentium 4, com 4 GB de memória. Não, aí você já falou 2. Pentium 4 é a marca. Estou indo bem para trás aqui. Pentium 4 foi demais, hein? Vamos pôr lá um AMD Radeon Raze 3700X com 16 GB de memória. Então, quantos atributos estou falando? Ó, isso não são atributos, tá? O processador Ryzen 3700X é a marca. Os 16 GB de memória é a quantidade de memória, tá? Então isso daqui é o que caracteriza um objeto. Isso caracteriza no geral. Então você sempre vai pensar nos atributos no geral, tá? Bom, e seus comportamentos? O que é o comportamento? Nós chamamos de comportamento ou que não aceita acento, métodos, que tem acentinho aqui, ou métodos. Dentro da programação nós chamamos de métodos. O que são métodos? Comportamento ou método são as ações que aquele objeto pode exercer ou executar. Por exemplo, uma pessoa pode andar, falar, ouvir, pular. Tá? No caso do nosso computador, quais seriam os métodos que eu identificaria para o objeto computador? Então vamos colocar aqui, ó, métodos do objeto computador. Eu posso ligar ele, né? Posso desligar. Eu posso jogar. Posso. O que ele pode fazer? Executar programas. Tocar música. Vamos um pouco para baixo. Entrar no Teams. Brincadeira. Entrar no Teams já está aqui em executar programas. Que mais?
O que eu pude pensar até agora é esse aqui. Então eu posso ligar o computador, desligar, jogar, executar programas, tocar música, certo? Seriam meus métodos ou comportamentos nos meus programas, no meu objeto computador. Vamos lá. Esses objetos podem ser tanto objetos concretos como objetos abstratos, ou seja, conta corrente, venda, pessoa jurídica, que é uma empresa. Qual que seria, por exemplo, os métodos de uma conta corrente? O que eu poderia ter de métodos numa conta corrente? Vamos pôr aqui embaixo. Ó, métodos da conta corrente. Conta corrente é uma conta em banco, então eu posso depositar o que eu espero fazer, né, todo mês, sacar o que eu tenho que fazer com certeza todo mês, e o que mais? Você pode fazer com uma conta corrente, pegar o extrato, tirar extrato, né, vou pôr aqui, tirar extrato, o que mais? Encerrar conta, né? Se eu quiser encerrar minha conta. Então, essas são as ações da conta corrente. Na orientação a objeto, os objetos do mundo real são modelados e representados no mundo computacional, ou seja, dentro do sistema. Tem coisas que nós conseguimos fazer isso, tem coisas que não. Tem objetos que eu não consigo, tem objetos que eu consigo. Por meio de objetos de software. Cada objeto deve ser conhecido, bem definido e ter seu limite e um significado dentro do sistema. Os objetos de software, assim como os objetos do mundo real, também possuem estados e comportamentos. Objeto. Um objeto de software mantém seu estado em uma ou mais de suas variáveis. Variáveis, como nós estudamos, né, são chamados de atributos, tá? Então, nós vimos que isso aqui são os atributos do objeto. É aquilo que caracteriza o objeto. Ele mantém seu estado, ou seja, mantém seus métodos, seu comportamento, né? Ele implementa seu comportamento através de seus métodos. Métodos é o mesmo que a função ou procedimento. Por definição, um objeto é um pedaço de software que possui variáveis, atributos e estados, e métodos, comportamento. Então eu tenho ali, ó, métodos definido. Imagine que esse redondo aqui seja um objeto, tá? Um objeto qualquer. Vamos falar que esse aqui é um objeto que nós usamos ali, ó, conta corrente. Só para vocês não ficarem que o objeto tem que ser carro, tem que ser moto, tem que ser essas coisas, porque nem sempre no software é isso daí. Eu posso ter um objeto que chama-se vendas, por exemplo, tá? Vamos ver vendas, que é mais dificinho. Quais são os métodos, quais que são as ações que eu posso ter na venda? Eu posso iniciar uma venda, né? Vamos pôr os métodos tudo aqui para o lado de fora. Eu posso finalizar Vamos pôr mais para cá que ficou muito apertado. Finalizar uma venda, certo? O que mais que eu posso fazer na venda? Eu posso cancelar uma venda, ok? Eu posso pagar aquela venda, certo?
Poderia ter mais? Poderia, só colocar aqui. Isso aqui é um exemplo, é um gráficozinho que não é um gráfico padrão, só para vocês entenderem. As variáveis que nós simbolizamos aqui, esse simbolismo, pessoal, não é padrão, não é usado, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. Ah, por que esse triângulo, esse quadrado, o que esse professor está falando? Isso aqui não é. Esquece aqui, isso aqui é só para vocês entenderem o que tem dentro do objeto. O objeto não é esse redondo aqui, entendeu? E o objeto não é, e os variáveis não é isso aqui. Isso aqui é um gráficozinho que tem aqui na apostila, só para vocês entenderem o que é um método, né? As variáveis é o estado, tá? É os atributos, tá? Então, o que eu tenho numa venda? Quais os atributos de uma venda? Uma venda possui um número de venda. Uma venda possui uma data. Uma venda possui o nome do cliente que eu vendi. Uma venda possui os produtos vendidos. Uma venda possui o valor da venda. Ok? Tá vendo como que é fácil definir um objeto? Como que isso funcionaria em outros exemplos? Ó, vamos pôr, um sistema pode conter um ou inúmeros objetos ativos. Cada objeto ativo no sistema, em particular, também é chamado de instância. As diferentes instâncias possuem seu próprio estado. Então, cada objeto, né, possui suas instâncias. Então, vamos entender o que é isso. Tá? Vamos pôr um pouquinho menor. Aí. O que é instância? Instância é o que é um objeto em particular, que referencia um objeto em particular. Por exemplo, se eu tenho um objeto venda, a instância, uma instância do objeto venda seria, um exemplo, seria o quê? O que eu falei? Não tem o número da venda? Então, o número da venda 12. Não tem a data? 15/2/2021. Não tem o cliente? Cliente Dalton. Não tem os produtos? Arroz, feijão, tomate. Não tem o valor? R$30. Certo? Então, isso aqui é uma instância. Outra venda, venda 13, 15/2, para o Antônio, arroz, feijão, seria outra instância. Dentro da programação, funciona da mesma forma. Então, se eu tenho a Maria, é um objeto pessoa. João é pessoa, José é pessoa. Todos vão possuir os mesmos métodos. Ok? Todos vão possuir os mesmos atributos. O que seria esse atributo aqui? Ó? 20 anos. Idade. O que seria esse? 1,88. 1,68. Altura. O que seria esse? Peso. Então todos vão ter idade, altura e peso. Idade, altura e peso. Só que cada um vai ter uma diferença, vai ser uma instância. Todos vão poder andar, falar e pular. Só que a Maria tem 20 anos de idade. O João tem 35 anos de idade e o José tem 42 anos de idade. E assim por diante. Ok? Bom, pessoal, então essa aula eu vou parar por aqui, tá?
depois já entra em mensagem, né? Eu vou falar disso na próxima aula. Então eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.